O que significa confirmar o diagnóstico do paciente através dos sonhos? Significa que você é um profundo conhecedor da mente humana. Você consegue olhar para os pacientes e saber diagnosticar ele dentro das 5 estruturas da personalidade. Você entende a mente do paciente, você compreende a fundo como o paciente funciona, não somente em cima da descrição dos seus sintomas, próprio de um manual diagnóstico da psiquiatria, mas muito mais profundo do que isso. Você vai conseguir entender o funcionamento inconsciente do paciente, como o inconsciente do paciente está organizado, como está organizado os conflitos desse paciente, como ele lida com as próprias pulsões, como é que está o desequilíbrio pulsional dentro da mente do paciente, como estão internalizados os objetos internos. E, ao fazer isso, confirmando o diagnóstico com a interpretação dos sonhos, você abre a janela da mente do paciente para você enxergar junto com ele o que está ali dentro, o que está realmente incomodando o paciente, quais são as causas dos conflitos e dos problemas emocionais que fizeram o paciente procurar você, achando que você era o profissional ideal para poder ajudá-lo neste processo de autoconhecimento e cura, porque existe uma cura em ato. A cura psicanalítica nada mais é do que o paciente parar de sofrer da maneira como estava sofrendo e começar a encontrar novas formas de viver, porque muitas das vezes, quando eles chegam até nós, eles não estão mais vivendo, eles estão sobrevivendo. E quando a gente consegue fazer isso, quando a gente confirma o nosso diagnóstico com a interpretação dos sonhos, nós nos colocamos como especialista no nosso campo de atuação. E o paciente vai enxergar isso, porque a gente vai mostrar para ele que a gente é conhecedor do nosso campo de trabalho, que a gente é um profissional competente, com as ferramentas adequadas e corretas para poder transformar em profundidade a mente do paciente, a forma como ele está vivendo a vida dele naquele momento, porque tudo que o paciente precisa é de um profissional que passe segurança para ele, que passe confiança, que ele possa realmente depositar nesse profissional toda a sua confiança. E os sonhos são excelentes para a gente poder ver isso. Eu tenho algumas histórias dentro do programa onde isso acontece recentemente. A Wanda contou a história do sonho de um paciente com estrutura autística que sonhava com a sua morte, quando, por exemplo, ela informou aos pacientes que não iria mais atendê-los num formato presencial e somente online. Aí a gente pode ver o quanto o paciente sentiu o golpe desta pequena mudança, porque como as mudanças para os pacientes que têm a estrutura autística são vividas de uma maneira muito difícil, muito complicada, para esse paciente, ele viveu isso como se fosse uma verdadeira morte. Ou também como o caso da estrutura neurótica da minha aluna Rita, que teve a estrutura neurótica da paciente confirmada com um sonho repleto de simbolismo, bem diferente do sonho anterior, onde a paciente está num elevador que sobe e desce com mala, onde a mala está no teto, a mala cai no chão, a paciente entra dentro da mala, a mala rola para fora do elevador, toda uma série de teias, né, narrativas e simbólicas que mostram como a paciente está vivendo seus relacionamentos, como ela vive com conflito as próprias emoções e o próprio mundo pulsional e a própria sexualidade, né? E ao fazer isso, ao conseguir identificar e confirmar as estruturas da personalidade com os sonhos, da forma como eu estou dando os exemplos aqui para você, você mostra todo o valor do seu trabalho.
Aí o paciente vai reconhecer em você alguém competente, ele vai ver a terapia como um investimento, ele vai pagar o preço justo para a sua sessão sem reclamar, e aí você vai conseguir chegar com muito mais rapidez aos R$ 7.000, pelo menos R$ 7.000 ao mês como especialista na interpretação dos sonhos, porque você vai ter resultados no seu trabalho, porque o paciente vai ver progresso na sessão, ele vai ficar agradecido a você pela sua competência, pelo resultado que você está entregando para ele ao trabalhar com ele desta maneira. E aí você vai ter essa remuneração justa pelo seu serviço, aquela remuneração que você está querendo, que você está buscando, mas talvez ainda não tenha conseguido, porque não sabe diagnosticar bem as estruturas da personalidade e nem trabalhar com sonhos para confirmar as estruturas e para trabalhar com o inconsciente do paciente. E assim, é assim que você faz para ter um faturamento de pelo menos R$ 7.000 ao mês como especialista na interpretação dos sonhos. Agora, você pode dizer para mim assim, mas psicólogo e psicanalista não pode fazer diagnóstico. Eu pergunto para você, da onde é que você tirou essa informação? Como é que um psicólogo e um psicanalista vai poder trabalhar com o paciente, trabalhar em profundidade com o paciente, se ele não sabe qual é a estrutura da personalidade desse paciente? Porque se ele não sabe o diagnóstico do paciente, ele desconhece a pessoa que está ali na frente dele. Ele não sabe quem é aquela pessoa. E aí, como é que ele faz? Como é que ele vai identificar que tipo de tratamento, que tipo de técnica terapeuta, que tipo de manejo ele vai ter com o paciente? Ele precisa fazer um diagnóstico. Agora, não é o diagnóstico psiquiátrico, é o diagnóstico psicanalítico, baseado nas estruturas. É o diagnóstico que está baseado na compreensão do mundo interno do paciente, não na descrição dos sintomas. Essa é a grande diferença. E você precisa muito sair da primeira sessão com a hipótese diagnóstica levantada. E os sonhos facilitam muito na confirmação do diagnóstico, para você traçar o seu plano terapêutico de uma maneira eficaz para ajudar o paciente efetivamente e não atender todos os pacientes do mesmo jeito. Porque se você não faz um diagnóstico, você vai ter a tendência a atender todos os pacientes da mesma maneira, e aí os resultados que você vai ter vão ser pequenos. Vai funcionar somente para alguns pacientes, para outros não vai funcionar, porque a sua técnica não pode ser generalista. Se você é especialista, você tem que ser específico para cada caso, para cada indivíduo, que é singular, que é individual, que é particular. Ele faz parte de uma estrutura, mas ele tem que, além de estar dentro de uma estrutura, você tem que entender quais são os mecanismos que estão em ato, que estão fazendo aquele paciente sofrer, para poder manejar a situação de uma maneira que o paciente resolva seus problemas emocionais. E você só consegue isso se você faz um diagnóstico preciso da situação do paciente e mostra para ele que você compreendeu quem ele é e qual é o problema que ele está passando. O paciente precisa dessa devolução de você.